E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, do livro de Números, leremos o capítulo 14. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para viver, que eu e minha esposa possamos dizer verdadeiramente, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Sejamos instrumentos do Senhor de modo direto ou indireto, para que mais pessoas acessem a tua palavra e se faça na vida dessas pessoas conforme a tua palavra, porque assim o Senhor faz na nossa, Senhor. A tua palavra é perfeita, justa, digna e agradável. Te amamos. Te agradecemos em nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, te agradecemos em nome do Espírito da verdade, teu Espírito Santo, te agradecemos em nome do Senhor, que foi e aí para sempre será o mesmo, Senhor. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai, nosso Pai e Senhor eterno, o Criador do céu e da terra. Amém. Temos no capítulo 14, 45 versículos e leremos do versículo 1 em diante. E diz do versículo 1 em diante: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces na nuvem, estás sobre eles. E vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedecem à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com um juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando
sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim, dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levantarão sobre as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representado um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, estes mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. 45º e último versículo do capítulo 14 de Números nos diz: então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Pois bem, por meio desses 45 versículos, nos fala o capítulo 14 de Números sobre a sedição do povo, do versículo 1 até o 12, que Moisés intercede pelo povo, do versículo 13 ao 19, o castigo dado por Deus, do versículo 20 até o 38º, e que o povo derrotado em Horma, do 39 até o 45. Murmúrio, reclamação, falta de fé, descrença e todas as outras circunstâncias, desatinos que vêm, por exemplo, a queixa, só servem, colocando em parênteses todo esse contexto, em reclamar, em ofender aquele a quem se clama. Nós clamamos a Deus. E ao reclamar, é como se fosse um brado de ignorância, dizendo: parece que não estou sendo ouvido, o Senhor não me escutou, não? Ou seja, conduta esta que jamais poderia passar desapercebido naquele que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. E mesmo Moisés intercedendo, foi salvo o povo que seria completamente dizimado, mas foi dado o castigo por Deus. E além disso, ainda assim, continuou o povo efetivamente, como diz a parte final desse capítulo, desobedecendo, testando, se fazendo diferente do recomendado por Deus, dava certo. Óbvio que não. Deus a todos abençoe. Recomendo a leitura com maior reflexão. Sucesso.